Imagine acordar em um mundo onde ninguém se entende. Você fala e ninguém compreende. Você grita e soa como um idioma estranho. Amigos viram estrangeiros. Famílias se separam. O caos toma conta das ruas. Agora imagine que tudo isso aconteceu em um único dia. De repente, ensem, abismo. Foi exatamente assim que uma civilização inteira entrou em colapso. Não por guerra, não por doença, mas por orgulho. A história da Torre de Babel não começa com destruição, começa com ambição. Um sonho grandioso que parecia progresso, mas escondia uma rebelião silenciosa contra o próprio Deus. Depois do dilúvio, a humanidade tinha um novo começo. A terra estava limpa, uma segunda chance. As famílias cresceram, os clãs se multiplicaram e todos falavam a mesma língua. Uma só cultura, uma só voz. Comunicação perfeita. Isso tornava tudo mais fácil. Construções rápidas, decisões coletivas, união total. Eles caminharam juntos até encontrar uma grande planície, fértil, aberta, ideal para construir algo enorme. Ali decidiram ficar. Não queriam se espalhar pelo mundo, queriam permanecer juntos, queriam controle, queriam segurança. E, sem perceber, estavam prestes a transformar união em arrogância. A ideia surgiu como um sussurro, depois virou plano, depois virou obsessão. Vamos construir uma cidade e no centro dela uma torre tão alta que toque os céus. Não era apenas arquitetura, era um símbolo, uma declaração. Eles queriam fama, queriam que seus nomes fossem lembrados para sempre. Queriam provar que não precisavam depender de ninguém, nem mesmo de Deus. Tijolo por tijolo, estavam levantando mais do que uma torre. Estavam levantando o próprio ego. Era a humanidade dizendo: nós conseguimos sozinhos. O trabalho começou cedo. Barulho de martelos ecoando. Fornos queimando barro para virar tijolo. Betume servindo como argamassa. Era tecnologia avançada para a época. Organização impressionante. Centenas, milhares de pessoas trabalhando sincronizadas. A torre subia rápido, cada andar mais alto que o anterior. Quem olhava de longe ficava impressionado. Parecia impossível falhar. Parecia invencível. E quanto mais alto chegavam, maior ficava a sensação de poder. Eles começaram a olhar para o céu, não com reverência, mas com desafio. Mas havia algo perigoso escondido ali. Quando o ser humano se une apenas pelo orgulho, o resultado nunca é liberdade, é rebelião. Eles não queriam glorificar o Criador. Queriam substituir, não queriam obedecer ao chamado de espalhar a vida pela terra. Queriam centralizar tudo, controlar tudo. Era como se dissessem: nunca mais seremos dependentes, nunca mais seremos vulneráveis. A torre não era um monumento de progresso, era um monumento de autossuficiência cega. Então algo invisível aconteceu. Deus observou, não com medo da construção. Não era a altura que preocupava, era o coração. Se continuassem unidos nesse propósito, nada impediria que se afastassem cada vez mais. Não seria apenas uma torre, seria uma geração inteira perdida na própria soberba. E então veio uma intervenção silenciosa, sem fogo, sem terremoto, sem destruição física. Algo muito mais simples e muito mais devastador. De repente, no meio do trabalho, um homem pede um tijolo e recebe uma ferramenta. Outro grita instruções e ninguém entende. Sons estranhos começam a surgir, palavras desconhecidas. Confusão total. O pedreiro não entende o arquiteto. O pai não entende o filho. Amigos
se olham como estranhos. Discussões explodem por todo lado. Gritos, frustração, medo. Em minutos, a comunicação perfeita desapareceu. A única coisa que mantinha aquela mega estrutura funcionando sumiu. Sem entender uns aos outros, o trabalho parou. Grupos começaram a se formar por semelhança de fala. Pequenos blocos se separando, cada grupo pegando suas coisas e indo para direções diferentes. A cidade ficou vazia. A torre, inacabada, silenciosa, abandonada, o monumento do orgulho virou ruína. Um lembrete eterno de que existem limites que o ser humano não controla. Eles queriam fazer um nome para si, mas acabaram conhecidos por outro motivo. Babel, confusão. O mais curioso é que Deus não destruiu a humanidade. Ele apenas os espalhou. Cumpriu exatamente o propósito original: povoar a terra, o que eles se recusaram a fazer por obediência. Acabaram fazendo por necessidade. Às vezes, aquilo que parece punição é proteção, porque continuar naquele caminho poderia ter levado a algo muito pior. A divisão foi dura, mas necessária, como um pai que interrompe um filho antes que ele caia de um precipício. E a torre ficou ali por anos, talvez décadas, um esqueleto de tijolos apontando para o céu. Um símbolo silencioso. Toda vez que alguém olhava para ela, lembrava do dia em que o mundo inteiro parou de se entender. O dia em que o orgulho humano bateu de frente com a soberania divina. O dia em que a língua, algo tão comum, mostrou ser um dos maiores poderes que existem. Porque essa história não é só sobre idiomas, é sobre intenção. União sem propósito correto pode virar desastre. Progresso sem humildade vira queda. Nem toda construção é avanço. Algumas são apenas tentativas desesperadas de provar que não precisamos de Deus. E toda vez que a humanidade tenta subir aos céus por conta própria, a queda é inevitável. A pergunta é simples: você está construindo algo para glorificar a si mesmo ou algo que realmente tem sentido eterno?